Ó, bom, ser gente, né? Ser pessoa. Tem alguns princípios, talvez, que possam reger essa nossa compreensão de realidade, e entender um pouco como uma realidade que é real, acontece no ambiente, que ela é física, que ela acontece na terceira dimensão, ela se confunde com outra que está dentro de uma outra dimensão, que é essa dimensão virtual, que alguns vão entender, né? Eu faço sempre associação com o filme Matrix, que é um grande estimulador desse tipo de pensamento. Como é que nós concebemos essa realidade, ou a compreensão da realidade, a percepção da realidade, a partir de um percorrer de algo que acontece dentro de mim, mas que não é a realidade em si, não é? Então, eu penso muito sobre esse mapa que nós construímos internamente, né, que ele concebe as significações do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu sinto, a partir de algo que é físico, que acontece fora de mim. Ser pessoa passa muito por isso, por essa interatividade de um ambiente, das coisas que ocorrem no ambiente, e também de como vão se construindo as percepções internas dos seus significados e vão também estruturando as minhas crenças do que é verdadeiro para mim no mundo ou não, do que me permite a interagir com essas coisas que são as minhas verdades, que são recheadas pelos meus valores, por aquilo que é importante para mim. Isso tudo está dentro de uma perspectiva de educação, de desenvolvimento, de crescimento, em que, obviamente, os nossos cuidadores primeiros, né, os pais, os avós, os tios, a família, enfim, ou outras pessoas que possam nos ter ajudado, né, pessoas que pertencem ao mundo educacional, instituição escola, ou a esse mundo da espiritualidade, que é a instituição, a igreja, enfim, ou algum outro tipo de condutor da religiosidade, tudo isso organiza a minha interação com o mundo, né? Então, uma pessoa, se ela nasce, né, como alguns filósofos falam, com uma página em branco, isso vai sendo modificado ao longo da vida do sujeito. Então, ser pessoa, antes de tudo, para mim, passa muito por isso, por essa maneira de compreender-me, né, que o meu mundo não é o mundo em si. Cada um tem uma vida muito singular, muito pessoal. Então, acho que entender-se como pessoa, ser pessoa no mundo, passa primeiramente por isso, né? E talvez acessar esse tipo de compreensão nos permita também a respeitar muito o mundo do outro. E eu me colocar dentro do meu mundo para eu poder interagir com esses diversos mundos que existem no mundo maior, né? Então, essa complexidade, ela tem com certeza diversos elementos que devem ser considerados, né? E a partir disso, creio eu, do respeito ao mundo que eu constituo dentro de mim, compreendendo que uma outra pessoa também o fez, nós podemos conviver de uma forma mais satisfatória, né? Eu creio que sucesso é muito relativo, né? Então, isso está muito conectado à perspectiva interna que uma pessoa tem de si sobre sua própria realização. Para alguns, talvez a realização ela seja algo pertencente ao autoconhecimento, como eu me organizo, como eu funciono, como eu posso contemplar os meus desejos, de acessar dimensões internas que estejam muito conectadas exatamente com as minhas percepções sobre mim mesmo, né? E como é que eu me posiciono no mundo, de onde eu vim, né? Onde estou, para onde vou. E outras pessoas talvez mirem o sucesso na medida em que têm uma tendência a obter coisas, né? A ter objetos sob seu controle, numa relação muito próxima simplesmente com o ambiente, mas o ambiente externo, ou seja, a tentativa do controle das situações, essa sensação de poder sobre pessoas, sobre objetos, né?
a sensação de propriedade. Para muitas pessoas isso é o sucesso, e para outras não, o sucesso é uma outra coisa. Conheci diversos companheiros de jornada e companheiras de jornada que miram muitas vezes esse caminho para o autoconhecimento e perceber que não dependem de nada do que está fora para poder viver, não é? Estão muito conectados, eu falo sobre posses, né? Estão muito conectados ao que é suficiente, o justo, necessário, e seguem sua caminhada, né? E podem talvez ter uma compreensão sobre o fluxo da vida de uma forma bem diferente em relação às pessoas que precisam da propriedade, da posse, do dinheiro, da posição social, do conseguir conquistar posições dentro de uma empresa, do reconhecimento da própria sociedade, né? E também conheço pessoas assim, que são pessoas também maravilhosas e tentam fazer isso de forma muito ética. No entanto, eu percebo que tudo depende do seu referencial, de como aquela construção de significados dentro da sua própria experiência, de uma experiência de vida, né, pode despertar em um sujeito, né, o algo que lhe satisfaz. Eu creio que todas as pessoas, né, como Carl Rogers fala no seu conjunto, né, teórico lá sobre a perspectiva humanista da psicologia, né? Que as pessoas tendem à autorrealização, né? Elas tendem à realização pessoal na medida em que o organismo ele entende, né, qual que é, o seu sentido maior de estar dentro da vida, vivendo a vida, né? De contemplar os seus desejos, né? De cumprir a sua função, de perceber-se funcional dentro de um sistema, dentro de um ambiente, né? Aí, obviamente, já pedindo a permissão para outros autores. Essa perspectiva organísmica, né? Organísmica, que está relacionada a reforço ao físico, mental, emocional, social e espiritual, ela é muito mais ampla do que simplesmente um desenvolvimento físico e biológico, digamos, que busca ao crescer, né, e prosperar, não é? Essa prosperidade ela tem diversas possibilidades. Então, creio eu que isso tudo está muito relacionado ao reforço da experiência de vida do sujeito, não é? Então, esse disparador interno, creio eu, sempre é estimulado por uma intenção positiva de contemplar essa autorrealização. Agora, o importante é entender para um sujeito o que é a sua própria realização, né? Ela pode estar conectada ao ter ou ao ser, né? Ao que está fora de mim, ou como eu me localizo, como eu me percebo no mundo vivendo. Eu que uma pessoa deriva, né? Ela tem dentro de si um grande potencial de transformação, né? Ela precisa achar um lugar para ir, não é? Eu brinco internamente, né, e falo a outras pessoas, às vezes, nos atendimentos que eu faço, mas se você está numa crise, agradeça, né, porque você está tendo uma grande oportunidade de parar, pensar e pensar o que eu estou fazendo aqui, né? Então, essa pergunta, ela é fundamental, né? Ela é muito importante. O estar à deriva, creio eu, né, contém potência e contém perigos também, né? E muitas vezes as pessoas à deriva, elas estão sujeitas, né, a serem direcionadas por qualquer tipo de vento que as leve para lá ou para cá, né? E muitas vezes esses ventos têm também as suas tendências, por exemplo, a levar uma pessoa a se perceber numa experiência talvez de consumismo, né? Eu gosto muito de assistir alguns documentários que falam sobre marketing, né? Como é que o marketing consegue comunicar e vender os seus produtos, né? Então, eu estava assistindo um documentário outro dia e ficou muito claro que o marketing, às vezes, ele precisa buscar os seus clientes, mas que estejam propensos a consumir, ou seja, ele cria a necessidade do consumo, né? E às vezes a pessoa nem precisa daquilo lá, né? Então, isso é um perigo, creio eu. E assim acontece em outras dimensões também, não só do comprar em si, mas comprar ideias, comprar ideologias, né? Comprar muitas vezes os ícones políticos, né? Os ícones religiosos. Então, acredito que
A educação ela tem um papel muito importante nisso tudo e creio eu, a educação com os fundamentos da filosofia. Então, aprender a pensar é muito importante, aprender a questionar, aprender a, a ser um contraponto de uma ideia que inicialmente parece muito boa, mas que às vezes é boa para quem a comunica e não boa para quem recebe essa comunicação, recebe essa proposição, né? Então, saber perguntar é importante, né? Eu tive um professor no colégio que sempre falava, pergunte sempre o porquê das coisas, né? Por que isso me impressiona agora? Por que isso me afeta? Por que isso me faz seguir em frente ou me faz parar, né? Então, todos esses elementos, talvez, eles nos ajudem a até valorizar a deriva e negar alguns ventos que vêm de lá ou de cá, né? Não, eu quero continuar aqui a deriva ainda. O vento não foi suficientemente precioso, não teve qualidade para me mostrar alguma coisa diferente, né? Para me mostrar um horizonte que me contemple, né? Então, o esporte é muito rico, né? O esporte ele contém um elemento sensacional que é o da imprevisibilidade. Ainda que uma arena de competição ela contém em si as regras, os regulamentos, ela contém em si instituições que muitas vezes organizem esse espaço do jogo, do jogar ou das competições. O esporte ele permite, né, que as pessoas se expressem intensamente, não somente com suas capacidades ou habilidades que se referem ao físico em si, mas também as emoções, também a compreensão, as estratégias. E saber lidar com o imprevisível, saber responder com o imprevisível, é uma lição fundamental que se tira do esporte, né? Saber jogar o jogo, eu falo, né? Saber jogar o jogo da vida. Muitas vezes, eu creio que as pessoas elas se prendem muito ao aspecto da generalização das experiências, na expectativa de que aquilo que foi aprendido encontre um espaço de repetição desses padrões do que foi aprendido para ela poder, né, aplicar o seu modelo de operação no mundo. E aí, quando vem uma experiência nova, nossa, eu preciso construir uma outra coisa, que eu não estou pronto para responder a isso. O esporte é muito isso, né? A gente vê esse jogo aí das táticas, né? O jogo dos desafios, o jogo o xadrez esportivo, né? Que acontece, na verdade, nessa complexidade das estratégias, quando um sistema equipe desafia o outro sistema equipe, e eles necessitam do outro para poder coexistir e ter próximos jogos, né? Talvez nós possamos trazer essa experiência para a vida, de entender que cada dia é um jogo novo, onde eu posso me mostrar intensamente, onde eu posso compreender e valorizar os meus adversários que não são meus inimigos, né? Entender as outras pessoas como coexistindo no mesmo ambiente, né? Nós tivemos aí a pandemia recentemente e espero que a sua a sua amostra esteja diminuindo a cada dia que passa, né? E ela lidou muito com essa questão do lidar com o desconhecido, né? Ela nos trouxe essa experiência de lidar com o desconhecido. Eu creio que o dia a dia é isso, né? Lidar com o que a gente não sabe que vai acontecer. Mas que tem possibilidades de acontecer, né? Então, saber lidar com as possibilidades, e aí vem a questão muito importante do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Quanto mais opções eu tenho para lidar com esses elementos imprevisíveis e desconhecidos, mais eu posso sobreviver ao mundo e atender essa tendência à autorrealização, né? Como diz lá a psicologia humanista, e me compreender o que é essa realização para mim, né? Então, esse jogo do imprevisível que o esporte traz, ele é muito educativo, antes de tudo, seja ele na iniciação, na formação esportiva, como no esporte do alto nível de exigência, né? As pessoas querem surpreender umas às outras, e às vezes não é a gente sai na rua e não são as pessoas que querem nos surpreender, mas a própria vida nos surpreende, né? Então, estar descolado da necessidade de controle, creio eu que seja algo muito significativo, não é? Então é uma ilusão que a gente controla as pessoas, que a gente controla a vida. Nós podemos influenciar, podemos interagir, mas eu prefiro
desconsiderar a possibilidade de controle. Não é? Então, isso o esporte nos ensina muito. Não é? Um técnico, quando ele acha que ele controla a sua equipe, né? Alguém que joga, controla o jogo, isso tudo é uma ilusão. Né? Então, desprender-se disso, creio que seja um significativo aprendizado. No atletismo, né, tem uma figura muito importante, né, que, principalmente naquelas provas em que existe um favorito, né, o sujeito, às vezes, ou a menina se desprendem dessa dimensão de fazer o meu melhor até o fim, que quando eles estão chegando lá perto da linha final, eles diminuem o ritmo, né? E já se confortam, está tudo certo, e aí alguém vem e dá um tiro final lá e ultrapassa aquele suposto vencedor, né? O dar o melhor, muitas vezes, né? Fazendo uma metáfora aí para a vida, talvez esteja muito conectado a isso, né? A certeza do já ganhou, muitas vezes leva a pessoa a subotimizar o seu desempenho, ela fica mais distraída, né? Eu me lembro muito bem, quando eu trabalhava com basquete feminino na preparação física, nós tivemos num ano lá uma sequência nas equipes, né, que jogavam, uma sequência muito grande de lesões de joelho. O que nós percebemos? Que as lesões aconteciam em jogos sem importância, às vezes em jogos amistosos, em jogos que não tinham uma necessidade de vitória para decidir uma posição de ser um campeão, eliminar o adversário. Então, o próprio organismo, né, quando ele está, de uma certa forma, subotimizando suas capacidades, né, está desatento, né, ele fica muito suscetível e submisso às ações do ambiente. Né? Então, muitas vezes, num jogo, essa questão do favorito, né? Essa questão não só do eu já ganhei, mas a minha camisa, ela tem peso, né? A gente fala muito sobre o futebol no Brasil, e a gente percebe muito isso no futebol, né? Quando o pessoal, há muitos anos atrás, hoje bem menos, né? Olhava para a camisa amarela do Brasil, parece que, nossa, quem que nós vamos enfrentar? O pessoal vem com medo. Então, isso foi se desconstruindo ao longo do tempo, porque os adversários foram se preparando e muito bem. Né? Eu me lembro que a geração lá do Figo, de alguns outros jogadores, que se mostrou para o mundo no Campeonato Mundial Juvenil que aconteceu em Portugal, há muitos anos atrás, né? E venceu o Brasil numa final, inclusive, se preparou muito para isso, para enfrentar o adversário e se mostrar grande também. Né? No próprio basquete feminino, me lembro quando nós ainda disputávamos as posições para simplesmente sermos melhores classificados, né? E conseguir para uma quartas de final, semifinal no Campeonato do Mundo, por exemplo. Os times nos enfrentavam de uma forma. Quando o Brasil foi campeão do mundo em 94 na Austrália e foi jogar os Jogos Olímpicos, né, em 96 em Atlanta, os times já olhavam muito de frente para o Brasil. A gente percebia em como eles nos marcavam, né? Tinha um medo colocado ali, né? A gente tinha tido uma sequência muito boa de resultados e aí fomos lá para a final olímpica também. Então, o Brasil começou a ter uma posição de destaque no basquete feminino por conta das vitórias, né? Porque levou essa condição de estar atento até o final, até o ponto, disputar o ponto, disputar o rebote. A gente fala das ações de jogo, né? O estar presente nas ações de jogo por conta dessa mudança de mentalidade. Então, se a gente fala sobre isso no dia a dia, né? Até para a gente poder, por exemplo, relaxar, estar mais tranquilo, também quando eu estou dentro de um descanso, eu preciso descansar no meu melhor. Não é? Se eu levo uma distração para o meu descanso, eu não estou colocando o meu descanso em alto nível, ou seja, ele está ficando lá, ele está se misturando com outras situações, ele está sendo contaminado pelo meu cansaço do dia, não é? Pela minha preocupação da manhã. Então, creio eu que isso é estar no aqui e agora, né? É a consciência do seu próprio instante. O que eu preciso para esse momento? Né? O que eu preciso? É descansar? Descanso. Eu preciso estar presente aqui com vocês, conversando como estamos, é isso que eu quero fazer, eu não quero estar em outro lugar. Não é?
O Jimmy Connors, que foi um dos maiores tenistas, né, do mundo, e ele é o maior vencedor de torneios, né? Acho que o Federer está em segundo lugar, tentando alcançar o Jimmy Connors. Ele falava muito isso, que quando ele estava numa quadra de tênis, aquele era o único lugar do mundo em que ele queria estar naquele instante. Então é a concentração no aqui e agora, é o sentir o prazer daquilo, né? E eu creio que isso nos leva a vivenciar a qualidade de vida, né? Dar sentido ao que eu faço, estar onde eu estou, estar presente naquilo que eu estou fazendo e levar o meu melhor para aquilo, né? Em ausência de conflito por estar ali, né? Eu estou livre para o meu fluxo, né? Para esse fluxo da vida que isso que está me apresentando agora. O medo. Eu creio que o medo protege, antes de tudo, né? O medo, ele nos mostra muitas vezes situações em que tome cuidado. Aqui contém algo que é desconhecido, algo que seja talvez ameaçador e que pode desconstruir suas percepções de mundo se você for muito ousado. Então, o medo, ele nos protege. Acredito muito nisso. Mas também o medo nos limita muito, né? O medo, através, creio eu, das generalizações de experiências, o trauma vem daí, né? Uma experiência que talvez não tenha sido bem sucedida, ela pode se configurar de uma forma consolidada ao longo do tempo e nos impedir de dar muitos passos à frente, né? Tem um filme muito interessante, acho que chama-se Vida Selvagem, se eu não me engano, de um rapaz que vai passar um tempo no Alasca para ter uma experiência diferenciada e entender como é que ele podia sobreviver com aquilo tudo. E ele é uma experiência que realmente aconteceu, né? Ele, infelizmente, ele se alimenta lá de um vegetal que era venenoso e ele morreu por conta daquilo. Ele escreve nos diários, inclusive, um filme muito interessante. Então, veja, ter opções é melhor do que não tê-las, não é? Então, quando eu lido com as questões que envolvem o medo, talvez isso signifique um número muito limitado de opções para eu poder interagir com o ambiente e que, pela falta de opções, eu não consiga dar respostas, né, às perguntas que a vida me faz. Então, eu retraio, eu fico num ambiente que é aparentemente controlado, aparentemente seguro, mas que, na verdade, só reforça a insegurança, né? Só reforça o tanto que essa pessoa quer se afastar da vida, não é? Então, talvez, para romper um pouquinho com os limites do medo, seja importante dar passos um pouco para fora de casa, um pouco para fora da rua, para fora da cidade, para fora do estado, né? E dentro das esferas de consciência que uma pessoa tem, né, sobre o seu existir no mundo, né? Então, a ousadia com criatividade, ela é muito importante para romper essas barreiras do medo. Tomar algum risco ou fazer alguma pequena coisa que me dá medo. Eu creio que a pandemia trouxe muito medo para as pessoas, né? O medo da possibilidade da contaminação, né? Dos alimentos, né? Das coisas que as outras pessoas pegam. Será que eu também vou lá entrar em contato com o vírus, etc. Mas outras opções devem surgir para nos garantir que nós podemos seguir em frente, ainda que existam essas pequenas ameaças. Outras virão, com certeza, não é? Outras virão, com certeza. No entanto, ter opções é muito importante para poder lidar com essas ameaças que o mundo nos faz, não é? É importante sair de casa, é importante vivenciar experiências novas. Quando a gente lembra lá da imprevisibilidade do jogo, a imprevisibilidade, ela traz essa potência de eu entrar em contato com os meus limites e criar as minhas opções, não é? Porque se eu não consigo responder alguma coisa naquele momento, eu posso treinar em outros momentos para responder quando algo semelhante for me acontecer. Então, se vier uma outra pandemia novamente, como é que a gente vai agir? Não é? Como é que a gente vai se relacionar com a alimentação, com a convivência, com a questão do isolamento físico, né, se for necessário? Não é? Será que algumas pessoas serão tão negligentes quanto foram nesses 2 anos e que, obviamente, muitas mortes aconteceram por conta das diversas negligências, não é? Então, eu creio que essas experiências que elas dão limite, elas têm esse sentido, sim, né? De, opa, aqui tem uma ameaça real. Não vou sair do 10º andar e pular com uma capa do super-homem para testar se eu vou
me manter voando ou não é? Mas eu preciso entender também que eu posso, com o auxílio de uma máquina, entrar numa aeronave e me deslocar de Salvador até Campinas, por exemplo, não é? E que aquilo vai me trazer a possibilidade do transporte, do deslocamento com segurança. Mas que também, se acontecer alguma coisa, um acidente, enfim, nós estamos sujeitos a isso a todo momento. Então, saber lidar com isso e viver descolado dessas ameaças constantes que muitas vezes estão sendo desenhadas simplesmente na mente de uma pessoa, é importante para entender, né, como a gente falou anteriormente, onde que é a minha relação com o ambiente, onde é a minha relação com o meu próprio mundo e como que eu faço esse jogo para poder viver a vida, não é? Espere por nada, esteja pronto para tudo. Não é? Eu creio que eu falo que uma experiência muito significativa que eu tive nesses anos, e que para mim foi um grande insight, foi que nós não temos controle sobre nada. Então, saber viver com essa absoluta falta de controle é sensacional. Não é? Eu creio que aí é entender muito do fluxo da vida, como é que eu posso estar presente a isso tudo, não é? E respeitar isso também. Respeitar o modelo de mundo das pessoas, entender que eu não controlo ninguém, não controlo nada. Isso é sensacional.